Bom, gente, eu sou Geis, aluna da Univasf, e juntamente com minhas colegas, Letícia Lima e Milena Pinheiro, nós estudamos o capítulo que trata sobre a pedagogia da inclusão e da cooperação e queremos deixar aqui algumas considerações que achamos pertinentes para refletirmos juntos. Logo de início, falamos do prólogo. O que pontuamos desse quesito? O capítulo já começa abordando uma escola como um espaço que incentiva a competição e que, por vezes, ela exclui resultados que eram mais baixos dos estudantes. Uma escola que destacava as falhas. Seria mesmo esse tipo ideal de escola? Seria esse o ideal? Comportamento escolar e comportamento de trazer a educação para a discussão, essa é a melhor maneira? Já ainda nesse prólogo, temos a escola barbiana, que era reconhecida na época como a escola ideal, aquela que tinha como objetivo o aprendizado em conjunto, e que o mais dotado, ele ajudava e auxiliava os estudantes menos dotados. Importante isso. Quando nos deparamos com os antecedentes e referências, o destaque que trazemos é a inclusão. Aqui o pedagogo Jaume Carbonell, me perdoe se não estiver correta a dicção, ele enfatiza que ele tinha um sonho e que nesse sonho ele mensurava que a sociedade podia avançar ao ponto de que todos nós fôssemos tratados como iguais. Lembramos aqui que estamos no século XX e que, nesse contexto, tratava-se da escola nova e da tendência renovada liberal diretiva. Um método que era baseado na facilitação da aprendizagem, que colocava o estudante como um centro. O centro do aprendizado era o estudante. Então, para aprender, era necessário trazer essa alusão do que seria o aprendizado e fornece um aprendizado de atitudes. Mas ainda havia a questão notável da inclusão, né? Então, uma certa segregação em relação às pessoas com deficiência estava presente. Quando partimos para marcas comuns, decorre aqui uma defesa da não distinção, trazida pela autora Susan 2011, que ela dizia que havia sim uma distinção entre crianças mais ou menos capacitadas, mas que ela assegurava que essa não era a postura ideal. Então, ela defendia uma postura de não distinção. E porque também havia razões de que a inclusão ela precisava sim avançar. Isso também trazida por Lopes em 2010. Então, se no percurso do século XX ainda se notava que era necessário avançar em relação ao contexto da inclusão, o que hoje nós podemos considerar? Deixamos aqui a reflexão de 2 livros. O que é deficiência, afinal, da Débora Diniz, e também Educação Inclusiva no Brasil, de Ivan Vale Souza e outras pessoas, que é um livro com outras considerações de outros autores, mas que foi organizado por esse autor. E queremos deixar uma reflexão do grupo, né? Que tipo de educação inclusiva está aí para estar posta? E nós, como educadores, estamos prontos para essa educação inclusiva? As nossas experiências, elas perpassam por esse contexto de aprender e de notar que ainda precisamos aprender mais. Na minha experiência, eu trago aqui uma percepção das crianças que são assistidas pelo AEE. Então, algumas vezes, essas crianças elas demoram muito para se abrir, não pela deficiência em si, mas como elas são tratadas. Então, uma abordagem que inclua, que respeite e que trate essa criança como um participante do processo, onde ele está, sim, no seu tempo de aprendizado, para que isso aconteça de uma forma que se reflita na vida dele e na vida dos familiares dele. As minhas colegas também trazem outras considerações, falando de percepções delas em relação ao tratamento de crianças autistas e como isso se reverbera, né? Porque não é fácil esse diagnóstico e quando ele se apresenta também necessita de amparo. Então, nós finalizamos nossas reflexões, mas não significa que finalizamos tudo que o capítulo tem para nos ofertar. Aqui apenas um prenúncio do que vocês podem encontrar nessa obra fantástica que nós estudamos o capítulo 4, as pedagogias da inclusão e da cooperação. Obrigada.